Aplaude. Aplaude mesmo, aplaude. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Que dia é bom esse, sentir a presença de Deus logo cedo. Que bom, queridos. Glória a Deus. Amém e amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes. No poder, na unção da Tua palavra, declara as mentes cativas à palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Título da palavra de hoje: conexão plena com o Senhor. Sobre o que vai ser aqui, tem 9 páginas sobre o que vai falar aqui. Que o Senhor não entrou na tua vida só apenas para andar de mão dada com você. Ele se conectou a você. Vou explicar melhor. Vamos começar lendo Lucas 1, 18, 19. Aqui está o arcanjo falando com Zacarias. Zacarias, um senhor de idade. Então ele diz para ele: tua esposa, senhora, vocês vão ter um filho chamado João Batista. Zacarias pergunta para o arcanjo: mas como pode? Eu já estou muito velho. Ela também. Vamos lá. Lucas 1, 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. O arcanjo, o anjo, não responde segundo o poder que possui. Eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu não minto. Não, ele responde segundo a sua identidade. Ele fala: eu sou. Já que eu sou esse arcanjo, etc., vai se cumprir. Esse amado arcanjo Gabriel, ele não respondeu diferente do pai dele, Pai Celestial, o Deus dele. Porque o Deus dele, o Pai dele celestial, é assim que ele se interpõe. Tudo que Deus vai fazer na tua vida, ele não vai dizer eu consigo, ele vai dizer eu sou. Aquele maldito lá de baixo que está preso há 2026 anos, o maior medo dele, dos demônios, da cambada dos demônios dele aí na terra, o maior medo é que você descubra quem é com quem você anda. Ele quer que você se amarre a Deus por atributos. Deus tem poder, Deus consegue, Deus sabe fazer. Satanás não quer que você descubra o passo maior. Quem é que anda com você? É diferente. Em Gênesis 15, versículo 1, olha o que Deus fala para Abraão. Abraão tinha acabado de rejeitar bens do mundo. Ofereceram para ele, ele falou: nada disso, o que é do mundo eu não quero não. Então Deus vem dizer para Abraão que vai abençoá-lo muito. Mas olha como é que Deus fala isso. Depois desses acontecimentos, Gênesis 15, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, vírgula, eu sou teu escudo e teu galardão. E esse vai ser muito grande, esse galardão. Eu sou. Abraão tinha descoberto que o sobrinho dele foi levado por 4 reis, 4 reinos, 4 exércitos. E Abraão pega 300 que nem exército eram, nascidos na sua casa, escravos, mas ele chamava de filhos, tratava bem. Pega a espada aí que nós vamos buscar meu sobrinho, eu não quero saber. Abraão vai, ganha dos 4 reis, volta nenhuma morte. Deus chega para Abraão, não diz assim: Abraão, quem te protegeu fui eu, porque eu tenho poder para isso. Deus fala: eu sou tua proteção. Porque eu sou o que eu sou, é que você está protegido. E o galardão que eu vou te dar por você rejeitar aquilo que Sodoma te ofereceu lá, porque eu sou teu galardão. O Deus com quem você anda, Ele é tudo que você precisa. Tudo, 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 tudo. Em Gênesis 15, versículo 7, no mesmo capítulo, outra vez Deus responde segundo sua identidade.
Disse-lhe mais: eu sou o Senhor. E aí fala: tirei você lá de Babilônia, do Iraque, para te dar a terra por herança. Eu sou. Repara como Deus, para garantir que vai cumprir tudo na vida de Abraão, e tudo que Ele vai te dar, Ele diz: eu sou teu galardão. Gênesis 17, versículo 1. Abraão tinha feito até um erro lá, dormido com Hagar, trazido um filho errado no mundo, que é o tio da cunhada da minha prima, tal de Ismael, árabe. Deus chateado com ele, olha o que Deus fala para ele, quase 14 anos depois. Quando atingiu, em Gênesis 7, versículo 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, ser perfeito. Sempre Deus vai se identificar com a sua identidade, não com atributos do que Ele pode fazer. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Deus está dizendo para você assim: eu sou tudo o que você precisa. Em Êxodo 3, 13 e 14, Moisés vai com uma vara na mão buscar um povo da segunda maior potência do Oriente Médio, do Egito, vai tirá-los. Moisés fala: mas Senhor, que nome que eu vou dar para eles que me mandou? Deus não dá o nome para ele. Em Êxodo 3:13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Você não vai tirá-los de lá, porque apenas eu tenho poder, eu consigo, eu sei fazer, eu tenho exércitos de anjos prontos. Não. Você vai responder para eles segundo a minha identidade. Já que eu sou o que eu sou, eles vão sair do Egito. E ainda ele afirma para ele: você diz para eles: eu sou, me enviou a vós. Diga para eles e para você mesmo, Moisés, que eu sou tudo que eles e tudo que você precisa. Eu sou. O Senhor está te dizendo hoje: eu sou tudo que você precisa. Está na minha identidade. Tudo que eu vou fazer na tua vida está dentro da minha identidade. Quem dá glória a Deus bem forte aqui dentro? Quando você gera uma criança, porque toda essa introdução para a gente no final chegar em Pedro, e nós vamos falar de conexão, algo que vai fazer muito bem hoje. Já que no mundo inteiro é assim, quando nasce uma criança, você é obrigado a fazer um registro legal de nascimento. Esse registro é reconhecido no mundo inteiro, e no registro é obrigada a colocar o nome do pai que gerou. É obrigatório. Deixa eu te falar algo. No mundo espiritual, idem. Você, quando se converteu ao Senhor Jesus, você não ganhou apenas um Deus que vai andar de mão dada com você. Você ganhou um registro legal de nascimento. E nele está escrito o nome do Pai que te gerou, o Pai Celestial que está no céu. E no atributo dele, no nome dele, em quem ele é, está tudo que ele é na tua vida. Os demônios creem nisso e estremecem. Já que o nome do teu Pai é o atributo dele, vejamos alguns atributos desse nome. O primeiro deles é eterno. Está no Velho Testamento. Eterno. Porque teu Pai é eterno. Não é só que tem poder para te dar uma eternidade. Porque Ele é eterno. Você, ao sair desse mundo, vai viver pela eternidade. Nunca mais conhecerá fim de dias. Porque Ele é o eterno. O teu Pai é Adonai, Senhor. Senhor significa no controle absoluto de tudo que existe. Ele está no controle absoluto hoje dos teus problemas, teus medos, tuas depressões, tuas afrontas. Ele está no controle absoluto de tudo na tua vida. Ele está no controle da tua vida. Por quê?
porque Ele tem controle, é muito mais do que isso. Ele é Senhor, Ele é teu Pai, está no nome dEle, que está no teu RG aí. Então, em Êxodo capítulo 6, versículo 8, Deus fala: Abraão, tudo que eu vou fazer para dar ao meu povo, ao teu povo, é por milagres. Porque, aí Deus responde pela sua identidade. E, Êxodo 6, 8, vos levarei à terra a qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, e vou lá darei como possessão. Ele não termina aí. E ele não diz eu tenho poder para isso. Ele diz eu sou o Adonai, o Senhor. Estou no controle de tudo. Por isso que eu vou dar tudo a vocês. Quem aplaude Ele aqui dentro? Já que Ele é Adonai, Ele vai te dar dons, vai te dar poder, vai te dar unção, vai te dar conquistas, vai te dar recursos, vai te rejuvenescer, vai restaurar a tua família. Por quê? Porque Ele pode, muito mais do que Ele pode. Ele pode, o diabo quer que eu pare aí. Não, pera. É muito mais do que Ele pode. Ele é Adonai. Porque meu Pai é Adonai, tudo vai se cumprir na minha vida. Minha fé não vai oscilar, porque a natureza dele não vai mudar. Ele é Shaddai, Todo-Poderoso. Está no nome dele. Shaddai, Todo-Poderoso. Está no teu RG, é só você consultar na Bíblia teu RG. O Senhor Jesus falou todo o poder e outra parte, toda a autoridade me é dado. Todo o poder. Por isso, quando ele vem anunciar para um senhor, uma senhora, o nascimento de um filho, ele fala assim em Gênesis 18, 14. Gênesis 18, 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Em Lucas 1,37, o arcanjo está anunciando para Maria: olha, tua prima Isabel, que é uma senhora, também está grávida. Você vai ter uma surpresa, ela está grávida. E ele fala aqui para ela: para Deus não há impossíveis nas suas promessas. Para Deus, para a identidade de Deus, aquilo que Ele é, como Shaddai, tudo que Ele te prometeu vai se cumprir, porque Ele é todo poder. Ele não é só que tem poder, não é só que tem, Ele é todo poderoso. Tudo que Ele te prometeu vai se cumprir. Porque o teu Pai, no RG que você tem aí, quando lerem o nome dEle, está lá dizendo, Ele é Shaddai. Outra, Ele é Jireh, não tem poder para prover coisas, Ele é provisão, Ele é. O nome do teu pai é Jireh, provedor. Então Abraão fala para o filho, ele é Jireh. Ele vai gerar algo aqui e vai aparecer um cordeiro. Ele apareceu mesmo. O anjo vem ao encontro de uma Agar e diz para ela, qual é o maior problema? Onde está a crise aqui? Falta água no deserto, eu vou morrer. Olha ali, está lá o poço. Ela fala, ele é Jireh, provedor. Ela não fala, eu falei com aquele que pode prover. Ela fala, ele é Jireh. No encontro ela descobre que a identidade do Deus de Abraão que ela está lidando, ele é provedor. O que ele vai prover na tua vida faz parte da natureza dele. Não é um poder que ele ganhou extra. Ele é a tua provisão. Você tem que conhecer mais os nomes do Deus, da natureza do Deus, que é o teu Pai, e que está no teu RG para a tua fé, ir lá para cima. Outra, provedor, Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Você acredita mais na Bíblia ou nos sinais que o diabo te apresenta? O teu Deus, Ele é Shalom, Ele é paz. Ele não vai dar paz, Ele é paz. Todo encontro que você tem com Ele, não estranhe ficar em paz, sentir paz. Ele não está te enganando, Ele não está te ludibriando. Poxa, estou com todo esse problema, é só orar que eu já fico com essa paz. Eu acho que Deus está blefando. Não está blefando.
Porque Ele é paz. Você corre para Ele, você sente, vai ver provisão. Deus tem todo o poder na minha vida. É o controle e também paz, porque emana dele, passa para mim. Nós estamos, como te disse no início da palavra, Ele não está comigo apenas andando de mãos dadas. Ele se conectou a mim, me conectou a Ele. O DNA dele está entrando em mim, o meu DNA já está nele. Nós somos um agora. Ele é meu Pai, meu Deus do céu. Então, Ele é Shalom, Ele é paz. Paz na tormenta, paz na ansiedade, paz quando você espera algo de Deus grande, paz em todos os momentos. O Senhor Jesus falou em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha, olha, a minha paz, algo de mim está sendo transferido a vocês. A minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, não se turbe vosso coração, não se atemorize. O teu Pai é Nissi, tua bandeira, Ele que luta as tuas batalhas. Ele não tem uma bandeira para te dar, Ele é tua bandeira. Ele está dizendo, o meu nome no teu RG, bandeira tua. Ele é que luta as tuas batalhas. Ele faz como fez em Ezequiel 37, ou Ezequiel, pronuncia a minha palavra, deixa o resto comigo, eu zero isso aqui tudo. Deus está falando para você, eu estou brigando por você. Não estou brigando porque tenho poder para brigar e sei brigar. Estou brigando porque eu já sou tua briga contra o mundo inteiro. Eu já sou tua bandeira. Teu papel é orar e deixar todo o resto comigo. Aplaude Ele aqui dentro, aplaude. Ele é Eloi, teu pastor. Pastor guia você. Há alguém muito mais poderoso do que você guiando a tua vida. Por isso que você tem que aprender a descansar. Você tem alguém muito mais forte, muito mais inteligente, muito mais sábio, muito mais poderoso que você, que te deu a mão e falou, eu sou, eu não vou só pastorear você, eu sou teu pastor, no nome do teu RG. Quem é teu pai? Pastor meu, é o nome dele. O pai dele é pastor, o pai dela é pastor. Aí ó, alguém está guiando a tua vida. Satanás, por isso que eu te falei, comecei dizendo, o desgraçado do diabo lá de baixo, ele tem medo que você descubra com quem está andando, quem é esse eu sou. Isso é muito mais do que a tua fé. O Senhor é muito maior do que a tua fé. Porque o Senhor, até o próprio Paulo diz em Filipenses, nós sendo infiéis, Ele vai continuar sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo. É a propriedade dEle, o nome dEle fiel. Deus está dizendo, eu estou cuidando de você, eu não estou blefando, essa é minha natureza. Minha natureza é lutar por você, cuidar de você, guiar você, te dar recursos, te dar poder. O próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, invoca isso para nós. Leia lá em João 17, versículo 10. O Senhor Jesus faz uma oração e eles têm que ouvir esta oração para escrevê-la hoje para a gente. Em João 17, versículo 10, o Senhor está orando para que eles escutem a voz alta o que Ele está falando com o Pai dele. Ora, Ele está falando com o Pai dele. Todas as minhas coisas do Senhor Jesus são tuas, Pai Celestial. As minhas são tuas, meu Pai. E as tuas coisas, meu Pai, são minhas do Senhor Jesus. E não termina o versículo. E, consequentemente, neles eu sou glorificado. O Senhor está falando, já que a glória do Pai está sobre mim, e eles se conectaram a mim, eu estou transferindo a glória que eu sou. A tua glória se chama Jesus Cristo. Está no nome do RG que você carrega. Que você tem unção, tem poder, tem autoridade espiritual. Tem autonomia para mandar as doenças. Não obedeceu, rançuda? Manda de novo, uma hora vai funcionar. Manda em cima dos demônios. Chama a existência ao sobrenatural. Porque o Pai que te gerou é glória. E esta glória foi transferida por Jesus Cristo para você. Por isso que fala em Romanos 8:30. Ele é muito claro, né? Ele enfatiza que você que veio para o Senhor Jesus, Deus te deu um destino final. Já traçou, como todo pai tem um plano para os filhos.
E nesse destino Ele te chamou. E aos que chamou, te deu chamado. Aos que chamou, justificou, educou você, pôs você na linha. E depois que justificou, glorificou. A glória, Ele não te deu uma glória. Ele é tua glória. Ele se conectou a você. E a glória de Deus começou a extravasar pelas tuas palavras, pelos teus poros, pelas tuas orações, pelas tuas ações. Quem dá glória a Deus aqui dentro? O Senhor fala em João 10, 11. Sabe por que você saiu do mundo e as pessoas vão sair do controle de Satanás? Sabe qual é a maior oferta que você vai trazer para as pessoas quando for evangelizar, inclusive, começando pela tua família? Você vai mudar um pouco o discurso da tua abordagem. Em João 10, versículo 11, o Senhor Jesus diz: eu sou. Ele não diz, eu sei pastorear como ninguém. Ele fala, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele está dizendo, para que eu possa pastorear você, eu troquei minha vida contra a morte. E tirei você, porque como a vida tem mais poder do que a morte, então eu arranquei você do mundo, porque eu sou teu pastor. A partir de hoje, quando você for evangelizar as pessoas, além de dizer que elas vão para o inferno, mas agora podem ir para o céu se quiser, você vai dizer que você vai ganhar um pastor. Eu tenho um pastor para te oferecer. Já te disse no início da palavra, nós queremos chegar em Pedro. Toda essa pregação termina no lindo Pedro. Você vai dizer para as pessoas, eu vou conectar você a um pastor. Como assim? Você vai conhecer um ser poderoso, pastor por natureza, que vai pastorear você. Essa abordagem vai fazer muitos deles vir para a igreja. E isso se cumpriu na tua vida. Sabe por que você se converteu? Porque o teu pastor trocou a vida dele pela tua morte. Por isso você conseguiu sair das garras da morte de Satanás. Todos os demônios não conseguiram te segurar. Não é porque Deus liberou poder, porque Deus é o poder da vida que tirou você de lá e te trouxe aqui. Há um pastor que foi no mundo, que tirou você e falou, vem comigo. Agora você vem para a igreja, tudo começa na tua vida aqui. E daqui escada até o céu é o limite. Aplaude Ele, em nome de Jesus, aplaude. A partir deste versículo que vou ler agora, começa realmente a pregação, porque até agora eu estou te preparando para essa conexão. Em João 17, o Senhor fazendo aquela oração que te falei, que Ele fez a voz alta, para os discípulos ouvirem bem, e anotar tudo, para repassar hoje para nós. Olha o que fala em João 17, versículo 12, quando Ele está orando. Quando eu estava com eles, Ele está falando para o Pai. Quando eu estava, já está falando no passado, porque vai morrer daqui a pouco. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Então o Senhor está falando como homem, eu, Jesus, homem, mas agora Deus, guardei eles no teu nome. Os que me deste, que são aqueles 11, Judas já tinha ido. Protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. O Senhor se refere a filho, a RG, a um nome no RG. O Senhor diz, no RG de Judas não está meu nome. O que Ele quis dizer naquela hora? Teve comigo 3 anos, cuidou de finanças, andou em poder. Mas eu, Senhor Jesus, nunca consegui me conectar a Ele. Ele nunca me deixou entrar nele. E Ele nunca conseguiu receber o RG, que o menor nesta igreja, a menor já tem. Você que me assiste, o RG que está na tua mão, Judas nunca teve. Filho da perdição, porque no RG dele não está o nosso nome. É muito mais sério do que falar, foi embora para me vender aí, caiu em tentação na última hora. A coisa é mais séria. Tem gente que fica na igreja, mas não se conecta. Mas você se conectou. Aplaude a Deus por isso, você se conectou. Então o Senhor diz em João 11, 22 a 26, já que vocês estão conectados, quem é conectado ao Senhor Jesus? Levante a mão aqui. Eu também levantei a minha mão. Então João 11, 22 a 26, Ele diz, já que você está conectado ou conectada comigo, então Ele diz assim, mas também sei que mesmo agora, Ele fala para mim, para você e para eles, para nós hoje,
tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Perdão. Eu antecipei uma, não. Essa é a parte da Marta. Vamos lá. Marta chega para o Senhor Jesus e diz assim: tudo que o Senhor pedir para Deus, que é ressuscitar Lázaro vai ressuscitar, porque o Senhor vai pedir para o Pai. O Senhor dá uma resposta muito melhor para ela a respeito de conexão. Diga comigo, conexão. Mas também sei que agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus. O Senhor vai dar uma resposta que tem duas vertentes para nós hoje. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar lá no último dia. O Senhor Jesus não falou isso, falou assim no 25. Disse-lhe Jesus: eu sou, minha natureza é a ressurreição e a vida dele. Ele vai ressuscitar porque ele já está conectado a mim. Quem vai dar glória a Deus aqui dentro? Teu irmão Lázaro está conectado a mim, por isso que ele vai ressuscitar. Mas ele dá duas vertentes na resposta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, diga, morreu o que estava vivo. Ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele deu duas vertentes. A primeira: Lázaro está conectado a mim. No RG dele, meu nome está lá. Terminou a vida dele aqui, ele não morre, ele já vai direto, a alma já vai com os anjos direto nas moradas celestiais, em novo corpo glorificado. Mas tem a vertente aqui: mesmo que está em vida e morra, desviou, se desconectou de Deus, ainda viverá. Eu ainda vou atrás, e ainda gero arrependimento, e tem vida para ele. Aplaude o teu Senhor, aplaude. Ainda que morra, viverá. Essa natureza de Deus é muito linda, porque Deus diz que vaso que foi inteiramente quebrado, Deus refaz. Pastor, nem minha esposa nem meu marido sabe. Deus sabe. Deus vai refazer você. Você vai orar, e dependendo da gravidade do que andou fazendo, se desconectou, você vai se conectar outra vez. O problema do vaso quebrar, quando se solta da mão de Deus, Deus vai pegar esse vaso que é você de volta. Em Jeremias 18, 4 a 6, 18, versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, Deus estava formando de você um vaso. Você interceptou a ação de Deus no meio do caminho e desviou para um lugar que quebrou tudo. Aqui fala, tornou a fazer dele outro vaso. Aí veio a palavra do Senhor: por acaso não posso fazer isso com vocês? Deixa eu te falar algo. Se você se desconectou da mão de Deus, hoje pode voltar. Ou se conectou completamente, ou se conectou em alguma área da tua vida. O filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, ele não percebeu uma coisa. Ele saiu daqui e achou que a maior perda dele, se tudo der errado, será o dinheiro. Mas não é verdade. Ah, mas ele pediu a bênção, é verdade. Pedir a bênção para fazer coisa errada não te isenta das consequências. Deus não é palhaço, com ele não se brinca. Então ele pede a bênção, ele vai, ele não sabe que quando ele foi, ele se desconectou do pai dele. Se desconectou. É muito mais grave do que perdas materiais e financeiras. Quando ele chega do lado de cá, ele começa a ver que o Deus Pai dele dá vida a tudo. Tudo que ele faz do lado do Pai vive, floresce, cresce. Aqui tudo que ele põe a mão morre. Só que ele descobre que é ele que está morrendo. E agora ele está comendo bolota de porco. Ele vai ter alguma contaminação final e vai morrer ali na lama, no meio dos porcos.
Ele viu que ele não se desconectou dos bens materiais do pai. Ele se desconectou do pai. O mais lindo é que ele volta para ser escravo. O pai diz, não, eu vou te dar a vida de volta. Você vai ser meu filho, vai estar no teu RG. Põe um anel no dedo dele, quer dizer, todos os projetos voltaram a andar, a funcionar. Aplaude a Deus, aplaude. O Senhor está te falando, volte a se conectar a mim, porque o Pai o refez. E o Pai vai refazer você, vaso quebrado. Tem gente que acha Deus cansou de mim, porque eu voltei a cair nos mesmos erros que outra vez caí e fui perdoado, perdoada. Voltei a cometer os mesmos pecados que outra vez fui perdoado, perdoada. Voltei a desobedecer na área que Deus já me disse mais de uma vez para não desobedecer. Voltei a liberar palavras que nunca mais poderiam sair da minha boca, voltei a fazê-lo. Deus deve estar cansado de mim. Deixa eu te falar algo, Deus não cansa de você. Vou te contar um detalhe aqui. Muita gente não procura a Deus e não ora. Não é porque não amam a Deus, por vergonha. Eu estou com vergonha, eu voltei a cair nos mesmos erros, mesmos pecados. Não é porque não amo a Deus, por vergonha. Tem muitos personagens na Bíblia, vou te mencionar os dois patriarcais, que seria Adão da humanidade e Pedro nosso. Adão não tinha nenhum demônio no jardim para perturbá-lo. Ele não era endemoniado, não nasceu em pecado, não tinha desculpa para errar. E Deus chega para ele e diz, só uma árvore que você não vai comer, o resto é tudo teu. Está me entendendo? Estou legível para você, Adão? Tá, não tem como errar. Adão, deliberadamente, vou comer. Aí ele come. Aí o que acontece? Aí Deus vem direto, o Senhor Jesus vai direto onde ele está. Cadê você? Senhor, quando eu vi o Senhor, eu fiquei com vergonha, me escondi. Não é por amor, falta de amor, não. Por vergonha. E Deus, o Senhor Jesus fala, sai da onde está, vem para cá. Por vergonha ou não, nunca deixe de voltar para mim que eu refaço você. Eu vou refazer o vaso. Não tenha vergonha de mim, porque eu já estava sabendo. Pedro. Quando Pedro é alertado, o Senhor fala, Pedro, eu estou sendo legível para você. Que você vai me trazer 3 frases que nenhum ser humano poderia dizer na terra. Estou legível, tá? Bom, Pedro vai lá e pronuncia. É ruim. Não sou dele. Não reconheço nada que ele me ensinou. Ele fala as 3 coisas. Que nenhum crente pode dizer. Porque em segundos está fora do evangelho. Todos os demônios abocanham sua vida. Pedro falou. Agora Pedro, ele volta não aonde Deus falou para ele. O Senhor falou, quando eu morrer, mesmo não entendendo nada, você vai neste cenáculo que só nós sabemos onde fica, daquele rico lá, ele vai prover comida e você fica orando. Pedro não foi orar. Pedro voltou à vida antiga, não por falta de amor, por vergonha. Aí o Senhor intercepta Pedro. Pedro, joga aí, peixe, veio peixe, ele é o Senhor. O Senhor não fala para ele, sua besta quadrada, que é o que eu falaria no mínimo para desabafar. Que vergonha, que papelão. Não te avisei, rapaz, não falei em português. O Senhor pergunta uma coisa, Pedro, você me ama? Aí Pedro diz, o Senhor sabe que te amo. Então eu não estou orando, não é por falta de amor, por vergonha do que eu fiz. E o Senhor diz, com vergonha ou não, volte a orar. Volte a se conectar a mim, que eu refaço você inteiro. Quem vai aplaudir a Deus aqui dentro? Eu refaço você. Mas pastor, então me fala por que a gente cai nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nas mesmas travessuras e nas mesmas desobediências. Porque a gente se acostuma. E você vai guardar esse alerta para o resto da tua vida. Não pode se acostumar com aquilo que é revestido em glória. Não pode se acostumar. Corá. Vamos ler Êxodo 13, 22.
Êxodo 13, 22 afirma categoricamente que durante 40 anos, então nenhum dia faltou, é o que você vai ler aqui. De noite, uma coluna de fogo em cima de quase 2 milhões de pessoas. A humanidade nunca viu isso, nem antes nem depois. E os judeus, a humanidade está vendo. Não dá para mexer com esse povo. E de dia uma nuvem cobrindo quase 2 milhões de pessoas. Nunca se viu isso. E o judeu que está embaixo está vendo. Todos os dias, todos os anos, 40 anos. Êxodo 13, 22 nunca se apartou, está vendo? Nunca se apartou do povo. A coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E tem mais. Durante 40 anos inteiros, nenhum dia falhou. Nenhum dia faltou. Conforme as instruções de Deus, lógico. O maná que chegava às 3 da manhã. Fala em Gálatas e em Salmo que eles comiam cereais do céu. Pão em Gálatas, pão dos anjos. Pois que não tocava na terra, porque os anjos trouxeram 3 da manhã. Então, em Êxodo 16, versículo 35, registra um detalhe. E comeu os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra prometida. Nunca faltou. Então entra no cenário agora. Estão vendo uma nuvem que a humanidade nunca viu. Um fogo que a humanidade nunca viu. Estão recebendo um maná que a humanidade nunca recebeu. E agora vem Corá dizer para Moisés: cansou, hein? Não dá mais. Esse é o nosso problema. A gente se acostuma com ter Deus na nossa vida. Todos os que caem, eles não caem na hora que Satanás está oprimindo, que estão sentindo o fogo do inferno debaixo dos pés. Eles caem em palácios de Deus, porque estão sentindo a unção, a presença de Deus, a vida de Deus. Então está lindo. Aí quando Satanás traz o prato dele, eles não estão recebendo o prato com aquela opressão maldita, estão recebendo com o Espírito Santo ali. Eles acham que é uma maravilha. Quando Adão comeu aquele fruto, ele não estava endemoniado, ele não estava se sentindo nu. Então a gente se acostuma. Porque tem gente que larga a igreja, que tirou você do mundo, colocou você na casa do Senhor. Por que larga ela? Porque se acostumou com a igreja que me tirou do mundo, cuidou de mim, trocou fraldas, me ensinou, me aconselhou, me pastoreou, me cuidou. Se acostumou. Porque tem gente que já não atende os irmãos, porque se acostumou com o braço dos irmãos, mas no dia que se converteu, o primeiro abraço de um irmão, de uma irmã que você recebeu, você falou: eu recebi vida. No mundo nunca ninguém me abraçou assim. Aqui é diferente. Hoje se acostumou. Tem gente que se acostumou com o pastor te aconselhando, com o líder espiritual, mas no mundo o único que te aconselhava era para tirar alguma coisa. Se acostumou com o poder de Deus, como Judas. Ele se acostumou. Está lá o poder de Deus disponível ao lado do Senhor. Ele se acostumou com o Senhor Jesus. Se acostumou. Não pode se acostumar como Sansão com o poder de Deus nas costas. Ele se acostumou com o poder de Deus nele, porque desde a nascença. Não pode se acostumar com tudo que a igreja já fez por você até hoje. Não pode se acostumar. Todo novo abraço é uma novidade. Toda pregação nova é uma novidade. Não pode se acostumar com o louvor da igreja. Até já sei de cor. Está pensando no jogo lá de futebol, enquanto está cantando, porque já não temos mais louvor aí. Não pode se acostumar com o louvor. Eu já te disse que uma vez eu chamei um grupo no início da Casa Firme, pus eles para correr. Falei para os músicos: eu não preciso de vocês para nada, eu ponho fita cassete e faço essa igreja se levantar. Em uma semana eles entenderam o recado, deram no pé, porque não estavam lá para adorar, estavam lá para alguém descobrir o talento deles e contratá-los mais para frente em algum, quem sabe num bar aí para ganhar dinheiro. E domingo que vem eu vou te falar sobre o ataque de Satanás. Deus fala para o maldito: você foi achado a iniquidade, mas o maldito até então não tinha matado ninguém, não tinha. Trabalhou ego 5 vezes. Você vai ver domingo que vem, você vai me entender melhor. Domingo que vem vai te fazer muito bem a palavra, vai ser muito boa para você. Já sei o que estou te falando, já sei o que eu vou pregar. Deixa eu te falar algo. Quem sobe aqui para tocar, só esse filho que está tocando aí. Isso não é musiquinha de fundo. Porque se é musiquinha de fundo, eu digo: filho, descansa, senta aí, me dá um
um CD já gravado com todos os instrumentos baixinho. Põe, pronto. E se eu quiser tocar você, eu ponho uma música com fundo arabesco, mexo com tuas emoções. Você vai achar que tinha uma unção diferente. Não, não é unção não. São timbres de oud, que Davi criou, que é o instrumento que mais toca a alma humana. É o oud árabe, aquele negócio lá cheio de cordas. Isso não é musiquinha. Eu não preciso de musiquinha para pregar. Eu não ando a nirvana, desgraça. Tudo aqui, nada se acostuma. Não se acostume com o líder que reúne você com os irmãos no cedro, com a líder. A gente volta a cair nos erros porque a gente se acostuma. Se acostuma com Deus falando para não fazer certas coisas. Se acostumou. Se acostumou com Deus te visitando. Não, não pode. Eu mandei quarta-feira passada para os primogênitos e primogênitas. Eu mandei meu vídeo em prantos, me segurando para não chorar, mas não deu para segurar, eles viram. Porque eu tive uma experiência, eu vi algo que oramos 15 anos, ele está pronto, eu vi ele na minha frente. E o meu espírito saiu de dentro de mim, então lá eu podia tocar nas paredes, eu vi o prédio, eu vi a porta de vidro, eu vi onde foi ali, eu vi o monte, eu vi coisas que eu não posso dar mais detalhes. É a minha primeira experiência do meu espírito sair do meu corpo. Eu já vi o céu, mas é tudo em tela, sem emoção nenhuma. Agora essa experiência eu mandei o vídeo, porque não posso me acostumar. Isso não é coisa para se acostumar. E eu berrava, está pronto, está pronto, está pronto, está ali, está pronto, tudo pronto para ser entregue para nós. Nós vamos mudar o mundo, hein? Nós vamos mudar o mundo. Espero que todas as igrejas o façam, não somos melhores que ninguém. Mas no que se tratar dessa casa firme, nós vamos mudar esse mundo para Deus. 1 bilhão de almas vão ser luzeiros no firmamento quando o Senhor Jesus voltar. E o culpado é a gente, sim, Senhor. O interesse está aqui. Aplaude o teu Deus, aplaude. Eu não me acostumo com promessas. Eu não me acostumo com promessas. Eu continuo validando uma a uma. Não se acostume com receber o recado do Senhor. Tem gente que se acostumou a sentir a presença de Deus no louvor. Ao sair do louvor, chegar no restaurante, está falando palavrão. A boca que adorou a Deus já está falando palavrão. Já está lamentando, já está falando mal de pastor, de igreja, matando filhos de Deus. A mesma boca que acabou de louvar, sabe por quê? Não é porque você não presta, porque se acostumou com o que é soberano, intocável. Não pode se acostumar. Então, em Oséias 11, 1-4, Deus fala, eles se acostumaram comigo e se cansaram, e fala em desconexão do povo de Israel. Oséias 11, 1-4, e em seguida chegamos aonde toda a pregação me interessa, aonde eu vou chegar com Pedro. Oséias 11, 1-4, Deus fala assim: quando Israel era menino, eu o amei, o povo de Israel, a nação. Do Egito, chamei Israel meu filho. Moisés falou para Faraó: Israel é meu primogênito, tem que sair daqui, tem que me adorar no deserto. Então vamos lá, chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, depois que tirei eles do Egito, tanto mais se iam da minha presença, não dos meus mandamentos. Foram se desconectando gradativamente de mim. Por isso que toda vez que o amado Espírito Santo te convidar a orar, ore. Te deu vontade de ler a Bíblia, corra e abra uma Bíblia de referência, folhear as páginas. E vai por mim, leia a nossa versão, a mais antiga. Não leia a nova, por favor, estou te pedindo. Eu não tenho como te explicar porquê publicamente. Por favor, não leia as novas versões, não leia. Pegue a nossa anterior, eu sei porque estou te falando isso. Pegue esta versão aqui, para baixo, para antes dela. Essa antiga para antes dela. É o máximo que eu posso te dizer. Deixa eu te falar algo. Você te deu vontade de ouvir louvor? Põe louvor. Porque Deus está falando, eu estou te conectando a mim. Ontem eu fui pregar numa igreja linda, povo que eu amo muito, sou importante para eles lá. 2 horas para ir, 2 para voltar. Você acha que eu vou lá ficar falando com o pastor Hélio 2 horas? Nem minha voz eu aguento ouvir a dele. Ele pode falar. Fiquei ouvindo louvor. Daqui para lá, de lá para cá. Louvor. Não a voz dele. Louvor. Eu que sou teu pai espiritual. Eu que tenho mais de 30 anos andando direto de mão dada com o Espírito Santo.
Eu que conheço uma parte da Bíblia aqui. Eu fui ouvindo louvor. Quando eu cheguei na igreja, eu já estava conectadíssimo. Quando saí da igreja, cheguei em casa, eu estava conectadíssimo. Quando fui dormir, não estou dizendo que é pecado ligar uma TV, não é isso. Mas eu já estava tão conectado, eu apaguei na hora. E conforme eu apaguei, os sonhos de Deus entraram, porque eu estava muito conectado. Então a última informação que me levou a dormir era o louvor. Sexta-feira tivemos reunião. Vamos ter aqui para os líderes, teus primogênitos vão te chamar. 2 horas, das 8h35 às 10h35. 2 horas, são 10 princípios, 1 mistério, 2 mistérios, 8 revelações para os líderes. Eu pus o louvor em cima da moto para ir para casa. Eu fui devagar, que é para ouvir bastante. Cheguei em casa, eu não queria dormir, estava destruído. Era 2h20 da manhã e eu forçando a mente para continuar ouvindo aqueles mesmos louvores, porque eu estava debaixo de visitação e eu não queria desligar, mas não teve jeito, eu tive que desligar para dormir, porque não aguentava mais. Deixa eu te falar algo, eu faço isso não é porque sou um idiota, eu faço isso porque se chama conexão. Eu estou conectadíssimo, por isso que ninguém me derruba. Há mais de 30 anos tem gente que me conhece, desde o Automóvel Clube Paulista, tua apóstola, ninguém nos derruba. Estamos conectadíssimos. Dá um glória a Deus bem forte aqui. Isso é mais do que ouvir um louvor e participar dele. Pega meu celular, você vai ver. Tem louvor que eu escuto 300 a 400 vezes seguidas. Eu fiz isso ontem. O mesmo louvor lá, o mesmo louvor, o mesmo louvor, o mesmo louvor. Porque esse me tocou, ele está me conectando. Indo e voltando. Quanto mais eu os chamava, mais saíam da minha presença, se desconectavam de mim, sacrificando a demônios, fazendo vontade da bicharada lá de baixo. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Por quê? Porque nos meus braços estão conectados. E se estão conectados, estão curados. Atraiu-os com cordas humanas de amor, laços de amor. Fui para eles como quem tira, mas eles deram no pé. Então vamos chegar em Pedro, que é toda a palavra de hoje, é aqui que me interessa. Pedro. Mateus capítulo 14, 24 a 29, Pedro está no barco. O Senhor dele vai aparecer depois, vindo no ar, andando no ar. Tem um tufão lá, levando Pedro para a terra do nunca no meio do mar. Mas o Senhor sempre sabe onde te achar. Essa frase vamos usá-la domingo que vem. Mateus 14, 24 a 29. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Não há nada de infantil no quadro, eles estão morrendo, estão vendo um demônio vindo buscá-los. Vai levá-los para onde? É natural, estão desesperados. Mas Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu sou é identificação. Sou eu, é o mesmo, eu sou eu. Apresentação. Eu estou dizendo, o eu sou de vocês está aqui. O eu sou de vocês está aqui. Sou eu, uma apresentação do eu sou. Está dizendo, já que eu sou e estou aqui, sou na vida de vocês, então não tem mais. Porque já que estão conectados a mim, nada afunda seu barco. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Respondendo Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele não fala, se és tu, Senhor, me dê a experiência de andar no ar e o tufão jogar todo o vento de mim e não me empurrar para lá. Ele não fala isso. Manda-me ir ter contigo. Conexão. Ele quer se conectar ao Senhor dele naquela experiência. Quem dá glória a Deus pela vida de Pedro? E a palavra é muito clara, a palavra não erra em certas declarações, porque no 29, o Senhor lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, vírgula. O que fala aqui? E
foi ter com Jesus. Ele queria se conectar ao Senhor dele naquela experiência, naquele desespero todo. Conexão. Você entendeu por que o Senhor escolheu Pedro para ser o segundo dele? Está aí quem é Pedro, está aí. Pedro não é aquele que negou o Senhor e ficou com vergonha. Pedro, o verdadeiro, o legítimo, a versão original, esse aqui. Ele não saiu para andar no ar e ter uma experiência maravilhosa. Ele queria ir atrás do Senhor dele e se conectar. Porque ele já está conectado, mas a experiência está dizendo que é um demônio. Ele quer se conectar. Quem aplaude a Deus pela vida de Pedro? Quem aplaude de verdade? Então agora Pedro vai ter uma experiência em Lucas 5, 3 a 8. Por que conexão de Pedro com o Senhor Jesus? Aonde ela começou? Começou no primeiro encontro. O Senhor chega para Pedro e diz: me deixa entrar no teu barco. Lucas 5, 3 a 8. Entrando o Senhor Jesus em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e ensinava. Deixa eu te falar uma frase que você vai guardar para o resto da tua vida. O Senhor Jesus não entrou apenas no barco de Pedro. Ele entrou naquela hora na vida de Pedro. Quem dá um glória a Deus aqui? Pedro não sabia disso até então, mas o Senhor tinha se conectado a ele. Então agora o Senhor ensina, e ele fala: joga a rede aí, Pedro. Pedro no versículo 5 diz: nada apanhamos, mas já que o Senhor está falando, bom, só que agora, Pedro, você é conectado a mim. Só você que não sabe disso, mas você vai descobrir agora. Então Pedro vai tirar, vem tantos peixes, e para todos os outros barcos. Ele está maravilhado. Olha o que ele diz. Versículo 8, olha a conexão. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. O que ele diz? Retira-te de mim, afasta-te de mim, porque sou pecador. Quando ele viu aquilo, ele entendeu que não era apenas um monte de peixe. Ele se sentiu conectado a um ser divino, puro, santo, imaculado, glorioso, poderoso, tudo. E ele falou: eu não sou digno disso. Olha, se afasta de mim, não me conecte ao Senhor, eu sou de outra natureza. Quem aplaude a Deus aqui? Ele sentiu a conexão. Por isso que comecei a pregação dizendo: nós temos que chegar em Pedro, porque a conexão. Lá na frente, Pedro se desconecta do Senhor Jesus, porque ele fala aquelas frases lá e ele sai, ele se desconectou. Está com vergonha e ele voltou a pescar. O Senhor aparece aqui, ele não sabe que é o Senhor, porque está desconectado. Porque quando o Senhor falou: jogue à direita, ele falou: quero que jogue à direita. Ele não soube que é o Senhor, porque estavam desconectados. Então nenhum deles reconheceu, porque estavam desconectados. Os dois de Emaús não reconheceram, porque estavam desconectados, e depois da ceia foram reconectados. Agora Pedro, à direita, pega peixes. Foi reconectado. O que o Senhor estava dizendo para Pedro? Lá em Lucas 5, no início e no fim. Duas coisas. Número 1. Pedro, teu maior desespero eram alguns peixes. Mas eu acabei de provar para você que eu posso te dar o mar. Mas eu não quero. Eu tenho algo muito maior para você. Eu vou te conectar a mim. Deixa os peixes, me segue. Vou te conectar a mim. Quem dá glória a Deus aqui? Agora Pedro está frustrado, está com vergonha do Deus dele, e ele está pescando, e o Senhor dá de novo a mesma experiência. Pedro, eu te provei de novo que eu posso te devolver para o mar onde você quer ir. Como Deus contraria um monte de gente que me assiste agora, ouve o áudio, e você que está aqui. Porque olha como o peixe voltou. Mas eu não quero. Eu posso te devolver hoje para ter teu negócio e próspero, mas eu não quero. Eu quero te conectar a mim. Me segue. Aplaude ele direito, aplaude.
Essa palavra foi quando Deus me mandou abrir igreja para Ele no início, 30 anos atrás. E não entrava dinheiro. E eu falei para Deus meus planos arrojados para o Brasil e como ganhar dinheiro. Ele falou para mim isso. Eu posso te conectar hoje ao mar, mas eu tenho algo maior para a tua vida. Eu vou te conectar a mim. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Vamos lá. Agora Pedro, o Senhor dele foi levado para o céu. Pedro vai ter o seu primeiro milagre. O amado Espírito Santo na sua soberana sabedoria prepara para Pedro o quadro de Pedro. É o primeiro milagre de Pedro público. O Senhor prepara para ele a realidade de Pedro. E Pedro se identifica porque Pedro agora, tendo o Espírito Santo, ele está com a mente maximizada. Ele está entendendo o quadro, ele está vendo ele. E ele lembra da conexão. O primeiro milagre de Pedro vai acontecer com um mendigo que está na porta dos fariseus. Em Atos capítulo 3, 1 a 3, Pedro encontra o quadro de Pedro. Atos 3, 1 a 3, João e João subiam ao templo para orar às 3 da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo dos fariseus, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, pedir esmola. Vendo ele Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse esmola. Esse era o quadro de Pedro mesmo. Pedro passou a sua vida pescando, sentado na frente dele numa mesa, os fariseus. Quem controlava a pesca para Roma eram os fariseus. Todos os pescadores, todos os dias, ao sair com o barco, os fariseus já estão pesando tanto para os fariseus o imposto, como para Roma. Então Pedro está falido diante dos fariseus todos os dias da sua vida. E quando o Senhor Jesus chega, não tem um peixe no barco. Pedro está precisando pedir esmola. Igualzinho, não mudou nada. E está com os pés atados, porque dessa não vai sair nunca. Então ele se identifica com este. E o que Pedro faz? O Pedro trabalha a conexão, que é o que aconteceu com ele. 4 a 8, Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho ouro ou prata, porque isso não vai resolver nem teu problema, nem o meu. De Pedro não resolveu o meu também. Mas, o que diz aqui? Mas o que tenho. Pedro olha para ele e diz: eu estive na mesma situação. E eu encontrei alguém que não me deu esmola, nem barco cheio de peixe. Eu recebi muito mais do que isso. Ele me conectou a ele, ele entrou aqui, nós estamos conectados. Eu vou conectar você agora e tua vida vai mudar para sempre. E nesta hora o que Pedro faz? O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno anda. Não terminou aí. Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele faz o gesto da conexão, tomando-o pela mão direita. Quando Pedro sai do barco que afunda e o Senhor puxa ele lembra do gesto: eu vou te dar a minha mão e vou te conectar ao que eu tenho, eu te dou, e pela minha mão vou passar para você, e o Senhor Jesus vai entrar na tua vida, e Ele vai se conectar a você, e tua vida vai mudar para sempre, vai ser muito mais do que uma esmola, por mais rica que a esmola seja, não se trata de dinheiro, do vil metal. Então ele, tomando-o pela mão, o levantou, imediatamente seus pés torneiros se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Se conectou. Quem aplaude o soberano Espírito Santo? Quem que aplaude aqui? Pastor, porque Deus 15 dias atrás te pediu para mim trazer esta palavra? Você que me assiste, que ouviu o áudio, você que está aqui. Porque o Senhor está te dizendo: toda vez que eu te chamar para orar é reconexão. Toda vez que eu colocar no teu coração ouvir um louvor é reconexão. Toda vez que eu te der um ímpeto para ler a minha palavra é reconexão. É muito mais do que uma bênção que vai ser recebida, é reconexão. Toda vez que eu te proíbo fazer tal pecado é para não haver desconexão.
Toda vez que te proíbo de sentar numa certa roda de crentes, pastores, serafins, não sei o título que tem lá, que matam a vida de tanta gente nas conversas. É desconexão. Eu te proíbo de conversar. Toda vez que te proíbo de ir em tais ambientes, é por causa da desconexão. E toda vez que te empurro na minha casa, é reconexão. Como está acontecendo agora e aqui. Quem quer isso na sua vida? Quem quer ser abundante no Senhor? Levante a mão, levante as duas mãos, levante como levantei as minhas. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão ao Senhor por todas as vezes que fui rebelde, que me desconectei. Peço perdão por toda a ideia fixa que ofende o Senhor, que me desconectaria do Senhor. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que soltei a tua mão por incredulidade, por meninice, por falta de entendimento, que cheguei a desconfiar do Senhor. Eu peço perdão e hoje eu estou de volta. Segura na minha mão, Senhor Jesus, porque tendo o Senhor comigo, eu não preciso de mais nada. Amado Espírito Santo, olha o que você vai dizer para Ele: peço perdão profundo por todas as oportunidades que o Senhor me apresentou ao me puxar para a oração, ida nos montes, leitura da palavra, os louvores e os jejuns, e eu me esquivei. Eu peço perdão. Hoje eu estou de volta. Amado Espírito Santo, tua palavra me ensina que quem cuida de mim na terra é o Senhor. Por favor, nunca desista de mim. Nunca me permita me desconectar por nada deste mundo. Eu estou de volta. Pode me aguardar no quarto da oração todos os dias, porque eu estarei lá. Peço perdão ao Senhor por toda desconexão, mas hoje me conecto a Ti de todas as formas. Pai Santo, Paizinho querido, obrigado por ser meu Pai, ter o Teu nome no meu RG. Obrigado por nunca desistir de mim. Eu vou procurar no mundo inteiro e não vou poder achar um Pai tão bom como o Senhor. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco todos os pensamentos, denuncio, expulso, declaro que não fazem parte de mim, não tem mais influência sobre mim, não me interessam. Todos os pensamentos que me afastavam de Deus, que me desconectavam de Deus, que me desconectavam da minha igreja, eu aborto todos eles, cancelo todos eles, neutralizo eles, consagro a minha mente inteira à palavra de Deus. Põe a mão no teu coração e diga: meu coração não é fundo de quintal de ideias fixas de afastamento. Meu coração é baú de promessas, que viverá elas uma a uma. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Um minuto para você orar, povo do Senhor. 60 segundos. Converse com o amado Espírito Santo. Aplique a palavra que acaba de ouvir e ore com Ele. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo.
Sim, Senhor. Sim, Espírito querido. Sim para ti, Senhor Jesus. Sim para ti, Pai Celestial. Obrigado por essa honra, esse privilégio. Obrigado, obrigado mesmo, Deus. Conectados a um Deus soberano, quanta honra. Nós nunca vamos nos acostumar com isso. Canta esse louvor, povo do Senhor. Canta com teu apóstolo. Quanto espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. São 12:24, 12:30. Eu estou com caixa de louvor aqui. Se você puder ficar, vai ser muito bom. Nem que seja para orar 30 segundos com a gente. Nós vamos estar orando no máximo por 15 minutos. Se não puder, vai com a alegria do Senhor para a tua casa. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus, conectado ao Senhor. A face do meu amado.